31. Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz aqui, 1 Samuel 31, versículo 1. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel, diz a Bíblia, fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Amatsur, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul. E os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Há alguma versão aí que está escrito, provavelmente, que os flecheiros, ao alcançar Saul, o feriu grandemente. Alguém aí tem essa versão? Porque existe, tá bom? Aqui em James trata dessa forma. Versículo 4. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e os seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas, e enviaram pelas terras dos filisteus em redor, e anunciaram no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o fixaram no muro de Bet-san. Ouvindo então os moradores de Jabes de Gileade o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos dos filhos do muro de Bet-san, e vindo a Jabes o queimaram, e tomaram seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Dá uma olhadinha no capítulo 2 Samuel 1, versículo 19. 2 Samuel 1, 19. Olha lá, está ali na próxima página. 2 Samuel 1, 19. Ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Versículo 25. Como caíram os poderosos no meio da peleja. Jonatas, nos altos, foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Nós estamos estudando, irmãos, toda quarta-feira, Deus tem nos dado a oportunidade, que temos tratado com a nossa igreja, sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas nessa noite eu vou abrir uma exceção. Eu não gostaria de deixar de comentar e falar um pouco sobre Saul, porque dói no coração olhar o capítulo 1 de 2 Samuel e ver que eles eram poderosos, mas que caíram, tanto no versículo 19 quanto no versículo 25,
quanto no versículo 27 de 2 Samuel 1, fala que os poderosos caíram. Então nessa noite eu gostaria de falar como caíram os poderosos. Eu creio que pode ser uma boa lição para nós, porque nós somos o povo de Deus, e nós temos promessas de Deus para nós, nós temos planos de Deus para nós, nós sabemos que salvação não se perde, amém, amados? Porém, pode ser que, se sairmos dos planos de Deus, se sairmos daquilo que Deus gostaria que nós vivêssemos, a queda é certeza. Então eu vou falar nessa noite como caíram os poderosos. Vamos lá. Deus, amado Pai, nós damos graças ao Senhor por nos dar a oportunidade de estarmos aqui e juntos, ó Deus, poder estudar da Tua Santa Palavra. Por favor, ó Deus Pai, abre o nosso entendimento. Pai, o interesse que cada um de nós tivemos nessa noite de aqui estar, não foi por acaso. Entendemos, ó Deus, o valor da Tua casa, entendemos o valor da Tua Palavra, e para isso nós viemos. E Pai, nós sabemos, ó Deus, do poder do Teu Espírito. Então, que o Teu Espírito, através da Tua Palavra, Deus Pai, ministre nos corações dos irmãos. Pai, não porque é o pastor Alexandre, mas como nos preparamos, como gostaríamos realmente de que a nossa igreja, o nosso povo entendesse que ainda que poderoso, pode ser que nós venhamos a cair. Ajude-nos, ó Pai, a entender a história, ó Pai, a absorver a mensagem e nos prevenir contra as quedas. Ajude-nos, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem, irmãos, até agora, a jornada que nós temos estudado acerca da vida de Davi já correu-se provavelmente uns 10 anos. Por cerca de 3 anos, Saul foi até que um rei bom para Davi. Ou seja, permitiu ainda que Davi estivesse lá fazendo alguma coisa. Mas já por 7 anos, Saul tem sido mal para com Davi. Lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, o primeiro texto que nós estudamos, fala-nos quando Deus fala para Samuel, vai ungir um rei, porque Saul já não vai ser mais rei. E Deus ainda falou para Samuel, até quando terá dó de Saul? E Deus diz, eu já o rejeitei. Então, irmãos, eu já falei que pior do que deixar Deus é quando Deus nos deixa. Só para você poder escrever esse ventilador para mim, por favor. Guarde isso. Pior do que dizer, eu não quero saber de Deus, é quando Deus coloca um ponto e diz, eu não vou mais fazer algo por este. Pastor, isso é possível? Infelizmente isso é possível. Isso pode acontecer. Em determinado momento da vida da pessoa, por tanto lutar contra Deus, tanto desobedecer a Deus, tanto se tornar um rebelde contra o Senhor, até o momento em que Deus simplesmente deixa com que a pessoa, entre aspas, colha da sua má decisão, da sua má sorte. A morte de Saul, irmãos, foi algo exatamente oposto àquilo que foi, por exemplo, a morte de Paulo. Paulo foi um homem chamado por Deus. Paulo, a Bíblia nos diz, em 2 Timóteo 4,7, ele combateu o bom combate e guardou a fé. Porém, Saul, ele não lutou o bom combate, muito pelo contrário, ele morreu num mau combate. Ele não guardou a fé, muito pelo contrário, ele morreu de uma maneira desonrosa, não só para ele, mas para o povo dele também. Os irmãos não se esqueçam, Saul foi resposta de Deus a um povo que diz, queremos um rei que nos defenda, queremos um rei que lute por nós, queremos um rei que esteja à nossa frente para nos defender diante dos nossos inimigos. Mas como é que nós encerramos aqui em 1 Samuel capítulo 31? Nós vemos um rei morrendo, e nós vemos um povo morrendo, e nós vemos uma cidade sendo abandonada, e nós vemos um povo, irmãos, infelizmente, e um Deus sendo desonrado por causa de um homem desobediente. Como é que caem os poderosos, irmãos? Quando o poderoso não decide viver bem, ele vai morrer mal. Saul deixou por ciúme, deixou com que o ciúme transformasse em ódio para com Davi. E aconteceu uma decadência na vida daquele homem, que de rejeitado e ciumento, ele passou a ser um homem insano e medroso. Em 1 Samuel capítulo 28, lá no versículo 5, naquele texto, nós não estudamos ele, mas há um momento que
Saul, ele está tão desesperado e com medo. Olha comigo lá, 1 Samuel 28, versículo 5. 1 Samuel 28, 5. Eu não sei se você lembra lá no capítulo 27, quando nós estudamos, lembra que Israel saiu e foi se acampar para lutar contra os filisteus. Não permitiram que Davi lutasse. Mas olha o capítulo 28, versículo 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, o que diz a Bíblia? E que mais? Que tanto? Muito o seu coração. Nós estamos falando de um rei, nós estamos falando daquele que seria o defensor de Israel. Deus já tinha ungido Davi como rei, mas Saul ele estava ali como espinho, impedindo com que Davi assumisse. Então, na verdade, ele é o rei, ele tem que fazer o que, irmãos? Assumir. Ele que tem que colocar a cara dele lá, ele que tem que preparar o exército, ele que tem que dar comando, ele tem que mostrar confiança, ele tem que ter a visão, ele tem que mostrar para o povo, nós podemos, aliás, o povo, nós podemos ir, porque nós vamos vencer. Ele é o líder. E o que diz acerca do líder, irmão? Está com medo, e o coração está estremecido, muito. Ou seja, repito, Saul, de ciumento, insano, agora torna-se um homem medroso. Agora, irmãos, enquanto Davi, mesmo fugindo, ele, além de sobreviver, Deus ainda estava prosperando a vida dele. Irmãos, eu digo, viva bem, para você morrer bem. Guarda isso no seu coração. Porque Saul viveu mal, e ele vai morrer mal. Pastor, tem como morrer bem? Tem. Eu não estou dizendo que nós vivermos bem, Deus vai nos livrar da morte. Não, a morte é clara. A não ser os que vão ser arrebatados, sem ser os que vão ser arrebatados, todos nós em algum momento nós vamos passar pela morte. Porém podemos morrer bem. Porém nós podemos morrer deixando saudades. Porém nós podemos morrer e alguém ir lá no seu velório, ir ao lado do seu caixão, poder pregar uma mensagem e dizer: este irmão, esta irmã viveu nos caminhos de Deus, servindo o Senhor, sendo uma bênção para a sua família e para aqueles que estavam ao seu redor. Não tem coisa mais constrangedora do que no velório nós termos que pregar e, além de exaltar o Senhor, falar bem das promessas do Senhor, mas não poder falar tanto da pessoa que está ali, porque talvez não viveu uma boa vida ao lado do Senhor. Então, amados, nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre como caem os poderosos. O versículo 1 do capítulo 31, a palavra de Deus nos diz, irmãos: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel, o que diz a Bíblia aí, irmãos? Fugiram de diante dos filisteus. Agora é interessante, irmãos, porque no versículo 1 a Bíblia diz que os filisteus pelejaram. No versículo 2 diz que os filisteus perseguiram. Aí no versículo 2 diz que os filisteus mataram. Diz que os filisteus, no versículo 3, pelejaram-se gravemente, ou seja, a peleja se agravou. A Bíblia nos fala, irmãos, que os filisteus tinham a atitude, eles tinham a força, eles queriam lutar, eles estavam empenhados, eles queriam fazer, eles queriam vencer. Enquanto que a Bíblia nos diz no versículo 1 que o povo de Israel fugiram, que o povo de Israel caíram, que o povo de Israel tremeram, que o povo de Israel morreram, que o povo de Israel fugiram. E nem parece que Israel é o povo de Deus. Então, amados, como que caem os poderosos? Caem quando não tem a ideia clara de quem eles são. Israel era o povo de Deus, Saul era o rei, mas lá nós vemos o povo de Deus, infelizmente, irmãos, correndo. E eu fico pensando na cena, que cena triste, patética, o povo de Deus correndo com os filisteus. Que cena triste, irmãos. O versículo 2 nos diz: e os filisteus perseguiram a Saul e os seus filhos, e os filisteus, diz a Bíblia, mataram os filhos de Saul. Então nós vemos aqui, irmãos, os filhos de Saul sendo mortos. Nós vemos que a peleja está se agravando. Nós vemos que o versículo 3 é: a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. A Bíblia, King James, versão 1999, nos diz que feriu gravemente a Saul.
Amados, não precisava ser assim. Não precisava. E aí, versículo 4, Saul teve uma brilhante ideia. Qual foi a ideia de Saul? Ele disse para o seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e, o que diz a Bíblia, irmãos? Me atravessem? Escarneçam de quem? Você vê Saul clamando a Deus: Deus, o que eu vou fazer? Deus, tenha misericórdia. Senhor, me socorra. Já perdi meus filhos. Senhor, eu entendo que eu sou um pecador, eu entendo que eu fui rebelde, eu entendo que eu fui ciumento, eu entendo que eu realmente pisei na bola. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu vi meus filhos morrerem por causa da minha desobediência. Eu vi meus filhos morrerem por causa da minha rebeldia. Senhor, eu fui insano. Senhor, me perdoa. Quando ele abre a boca, irmãos, para que foi? Para pedir com que o seu pajem de armas o mate. O mate por quê? Porque eu não quero morrer na mão dos incircuncisos. Porque ele pensou: eu não quero que eles venham e atravessem, para que façam o quê? Escarneçam-se de... Até no último minuto. O que é que Saul tinha no coração? Orgulho. Orgulho. Ao invés de ele clamar a Deus. Depois nós vamos fazer uma aplicação. Como é difícil a pessoa que está em desobediência, que está rebelde, que está fugindo dos planos de Deus, que não quer saber do Senhor. Como é difícil. A pessoa, ela enche-se de orgulho, e mesmo no momento que ela deveria, como seu último e único recurso, olhar para o céu, erguer as mãos e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, e me perdoe, me aceite, me dê uma outra chance, eu não vou errar de novo, eu não vou fazer as besteiras que eu fazia, eu estou diante da morte, eu já perdi muita coisa. Mas ainda assim, ele está ainda querendo alimentar o seu orgulho, e num gesto de insanidade, porque é lá que o orgulho nos coloca, é lá que a rebeldia nos coloca, é lá que a desobediência nos coloca, é lá quando nós pegamos o plano de Deus, jogamos fora da nossa vida e falamos: eu tenho uma grande ideia. Qual era a grande ideia de Saul? Me mate, pega uma flecha, me mata, porque eu não quero morrer na mão do outro. Na ideia dele, irmãos, ele já era morto. Ele não estava morto? Não, ele não estava morto. Ele deveria ter, irmãos, eu ia morrer berrando: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Eu creio que ele era salvo, você sabia disso? Porque lá em 2 Samuel, Davi fala, e lá em 1 Crônicas, capítulo 10, também Davi fala que um dia nós estaremos juntos. Ele e Jonatas e os outros são meus irmãos, estaremos juntos. Mas olha, naquele momento eu ia ficar esperneando, e Deus ia ter problema comigo. Mas na mão dos filisteus eu não ia querer morrer. E não, para que eu vou me matar a mim mesmo? Nem pensar. Agora nós vemos, irmãos, que tristeza por causa da rebeldia e desobediência. A essa altura, irmão, Saul sabe que não vai escapar com vida, a não ser que ele clame ao Senhor, mas ele não o fez. E ele pede. Ele está preocupado com vergonha? Ele está preocupado com o seu orgulho. Ele não estava preocupado com as pessoas que morreram, e tampouco para outros que ele era o rei, ele deveria cuidar. O pajem de armas, a Bíblia diz, teme. Então ele lança-se sobre a espada, e guarda isso, tá, irmão? Só isso aqui é importante você ver, finalzinho do versículo 4. E me atravessa e escarneceu de mim, porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Estava certo, Saul era ungido do Senhor, e não poderia, alguém matar ele. Então Saul tomou a espada, pegou a espada, e se lançou sobre ela. Os irmãos ouviram o que o texto diz? Lançou-se sobre ela. 5. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul, fala alguém, já era morto. Pastor, por que o senhor está dizendo e dando ênfase nisso, já era morto? Porque tem um texto lá em 2 Samuel, que aparece um cara lá, Maliquita, e diz que, olha, a hora que eu cheguei lá no arraial, Saul não tinha morrido não. Aí eu peguei e matei ele, cortei a cabeça dele e tal. Então,
Aí peguei aqui o bracelete, peguei a coroa, trouxe aqui Davi para mostrar que acabou os teus problemas. Aí Davi pega e manda matar ele. Falou, tá, você tocou no rio do Senhor, então você morre. O cara inventou uma historinha para poder ganhar, né? Não, mas a Bíblia aqui diz que já estava morto. Ele já havia morrido. Aliás, lá no capítulo 28, Deus já tinha falado, no outro dia já vai morrer. E aqui já está no outro dia. Então não morreu depois, não, é mentira. Então, agora há muitos comentaristas aí que dizem que ele não morreu, que ele apenas caiu em cima da lança e depois foi ser morto pela mão dos amalequitas. Não, Deus havia dito lá no capítulo 28 que ele seria morto pela mão dos filisteus. Ele e os seus filhos amanhã cairão, morrerão. Então, morreu. Tá bem, irmãos? Bom, tá mal, mas tá bem, né? Então, a morte dele foi triste. A morte dele, irmãos, foi vergonhosa. Vergonhosa porque ele tornou-se uma vergonha e escárnio para os inimigos. O versículo 7, aliás, 6. Assim faleceu Saul, e seus 3 filhos, e seu pajem de armas, e também, diz a Bíblia, todos os seus homens morreram juntamente naquele. Quem eram os homens de Saul? Era o exército de Israel. Guardem isso no seu coração, irmãos. A morte daqueles que saem fora do plano de Deus, eles levam outros consigo, infelizmente, né? Abandono, isso é problemático. 7. E vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale, porque havia algum grupo de Israel que não havia ido, mas estava do lado de cá, e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e os seus filhos estavam mortos, o que eles fizeram? Fugiram, abandonaram as cidades e fugiram. E aí vieram os filisteus, que fizeram o que, irmãos? Habitaram na terra, no povo de Deus. Então a vergonha, então a morte de Saul foi triste e vergonhosa. Ele, como rei, ele falhou em proteger o povo e a cidade. Lá em 1 Samuel 9,16, quando Saul foi ungido rei, a Bíblia diz, Deus falando para Samuel, Samuel, ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele, ou seja, o que você ungir, vai livrar o meu povo da mão dos filisteus. Só um minuto. Eu não preciso voltar lá, irmãos, mas lá no início, o povo de Israel, eles gritaram, queremos um rei, alguém que vai à nossa frente, alguém que nos proteja. As outras nações têm rei, nós não temos, nós queremos um rei. Então Deus deu esse rei para eles, e Deus disse, Samuel, fala para ele, que ele vai pelejar pelo meu povo, e ele vai livrar o meu povo da mão dos filisteus. Mas o que é que nós vemos aqui no capítulo 31, irmãos? Por mais que Deus tinha plano para Saul, tinha ou não tinha? Responda para mim, igreja. Tinha. Por mais que Deus, eu creio, havia dado chance para Saul, salvação para Saul, Saul morreu fora dos planos de Deus. Saul morreu como uma grande vergonha, além de triste, porque, amados, morreu os seus filhos e ele também. Que tristeza, que tristeza. Versículo 8. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, no primeiro dia os filisteus só mataram, no outro dia eles vieram ver se tinha alguma coisa nos mortos para poder pegar alguma coisa para eles. Acharam a Saul e os seus 3 filhos estirado na montanha de Gilboa. 9. E o que fizeram com ele? Cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor. Anunciaram aonde, igreja? No templo dos seus ídolos e entre o povo. Irmãos, a morte daquele que está longe de Deus é uma coisa vergonhosa, sabe por quê? Não é só a pessoa que sofreu e que é triste, mas ficou feio, irmãos, para o povo de Deus, ficou feio para o nome de Deus. Lembra quando Davi se prontificou a lutar contra Golias? Você se lembra?
Qual foi o ponto naquele momento? Davi diz: quem é esse incircunciso, referindo-se a Golias, para afrontar o povo e o Deus vivo? Davi, amados, ele protegia o povo e o Deus do povo. Mas Saul, o rebelde, o desobediente, ele, além de não conseguir proteger a família, além de não conseguir proteger o povo, ou seja, aquele que estava com ele tornou-se uma vergonha própria, porque era vergonhoso ele morrer daquela forma, mas ele tornou-se uma vergonha o nome de Deus, porque a Bíblia diz que os filisteus foram lá, cortaram a cabeça dele, dos filhos dele, pegaram as armas deles e levaram para o templo dos ídolos. Não é isso que diz o versículo 9? Finalzinho? Anunciá-los no templo dos seus ídolos. Lá em 1 Crônicas, capítulo 10, nos diz: na casa do Deus Dagon. Foi para lá. Sabe o que significa, irmãos? Aqui está o rei de Israel. Aqui estão as armas do rei de Israel. Ou seja, cadê o Deus de Israel? Ou seja, o nosso Deus, os nossos ídolos são mais fortes, mais poderosos, e o Deus deles, dessa cabeça aqui, o Deus do homem dessas espadas aqui, não foi suficiente, capaz ou poderoso para poder guardar eles da morte. E aqui estamos nós, no templo dos nossos ídolos e no nosso povo. Versículo 10: e puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo fixaram no muro de Bet-San. Pegaram os corpos e colocou tudo no muro, como símbolo de nosso troféu. Ou seja, nós, os filisteus, que temos templo de ídolos, que nós temos um povo que não conhecemos o Deus de Israel, nós vencemos. Os irmãos estão entendendo isso, igreja? É isso que acontece com aquele que, por desobediência, abandona Deus. Irmãos, serviram de escárnio. Aquilo que Saul tanto tinha medo que acontecesse, eu não quero que eles venham e atravessem em mim, e eles vão, porventura, escarnecer de mim. Isso aconteceu. E eles glorificaram os ídolos deles, como que dizendo: nós vencemos Israel, ninguém nos impediu, inclusive, entre aspas, o Deus de Israel. Irmãos, para isso que serve a morte de alguém longe de Deus, de alguém que se torna rebelde com Deus, de alguém que realmente envergonha Deus. Ele acaba envergonhando o próprio nome de Deus. Mas Deus não cuidou deles? Não vale a pena? Agora nós sabemos que o problema não era Deus, amém, irmãos? Deus nunca vai ser o problema. O problema era a desobediência. E desobediência é perigoso. Mas eles, como que lá no templo deles, eu fico imaginando a festa deles, festejando com a cabeça de Saul, com as armas de Saul e dos seus filhos e do exército. Irmãos, que tristeza, que tristeza. Eu repito para os irmãos, estamos falando sobre quando os poderosos caem, é uma tristeza. Quando aquele que tinha tudo para ser como o povo de Deus, povo vibrante, um povo vitorioso, um povo próspero, um povo que viriam as bênçãos do Senhor. O quê? Um homenzinho desse tamanhozinho, com 5 pedras, matou Golias daquele tamanho, e Davi deixou bem claro: não foi eu, é Deus. Então vale a pena servir esse Deus, Davi? Sim, vale a pena servir. Esse Deus está disposto a lutar por nós. Era para eles estarem firmes, vibrantes, confiantes, mas eis um povo passando vergonha. Irmãos, nós infelizmente vemos essas coisas acontecer até nos dias de hoje. Deus salva, Deus chama, Deus quer usar, mas a pessoa desvia, e isso é triste. Recusam seguir o caminho e os planos do Senhor. Irmãos, João 10,10 nos diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em... Não é tão simples as coisas. Você conhece toda a Bíblia?
sabe tudo? Eu não conheço toda a Bíblia. Mas João 10,10 já nos dá um bom indicativo. O inimigo, o ladrão, vem para roubar, matar, destruir. Este é o plano. Deus veio para que tenhamos vida e vida em... O que você quer escolher? Está difícil, igreja? Claro que não. Eu quero escolher aquele que me veio me dar vida e vida em abundância. Amém, amados? E eu não quero saber daquele que veio roubar, matar e destruir. Mas quando nós rejeitamos o plano de Deus para nós, quando nós afastamos do Senhor, quando nós não damos a mínima para o Senhor, para a obra do Senhor, e saiba, o crente quando se afasta, de certa forma ele está dizendo, você não está apenas dizendo, eu não quero saber do pastor Alexandre ou da igreja batista, eu estou dizendo, não vale a pena servir ao Senhor, e eu quero dizer para você, vale a pena servir a Deus sim. Não é fácil, mas vale a pena. Eu quero te dizer, irmãos, é o único caminho, é o melhor caminho. Fora disso, é vergonhoso, é triste. E olha que os poderosos caem. É tristeza, é vergonha. Arrasta pessoas com você. Não há dúvida que tem famílias que foram para o inferno por causa de um crente desviado. Não há dúvida que ainda há pessoas, familiares nossos, que talvez não vão querer saber de Deus e das coisas do Senhor e da igreja, talvez por alguma palavra ruim que nós falamos acerca do pastor, ou acerca da nossa igreja, ou de alguém da igreja. Guarda isso no coração. Talvez vai ter filhos que vão dizer, eu nunca quero continuar naquela igreja, porque os meus pais falam isso, e cruz credo, eu não quero saber daquela igreja. Cuidado com você que está perto do seu filho. Amados, quando nós estamos andando com Deus, vivendo por Deus, as coisas vão e vamos terminar bem. Mas se afastarmos, não só nós, vergonha, mas vai trazer tristeza. O testemunho da morte de Saul, eu estou encerrando. Há uma mensagem nesta morte, irmãos. Qual é a mensagem, pastor? Primeiro, a morte vem para todos. Naquele dia no exército de Saul tinha grande, pequeno, claro, escuro, fraco, forte, habilidoso, ou talvez não tão habilidoso. Irmãos, eram os homens de Israel, eram os homens de Saul, estavam os filhos do rei. O que diz a Bíblia naquele dia? Todos morreram. Então, existe a mensagem da morte. Sabia que Deus não faz acepção de pessoas, amém, amados? Qualquer pessoa que quiser ser salva e dizer, Senhor, entra no meu coração, perdoa meu pecado, salva minha alma, e Ele salva, amém, irmãos? Qualquer pessoa que dizer, pastor, eu quero servir a Deus, Deus vai usar a tua vida. Não importa que talvez você não tenha tanta habilidade, eu não sei pregar, eu não sei tocar, eu não sei cantar, talvez eu não sei fazer tantas coisas, mas se você falar, eu quero servir a Deus, Deus vai usar a tua vida, porque Deus não faz acepção de pessoas, amém, igreja? Mas deixa eu te falar uma coisa, a morte também não faz acepção de pessoa, ela mata todo mundo, e se ela te matar, você longe de Deus, vai ser uma vergonha, para você, para a tua família, para aqueles que estavam perto de você, para o povo de Deus, para a igreja, vai ser uma vergonha. A mensagem da morte, ela é real. A realidade da morte de Saul, irmãos, a realidade, irmãos, que morrer longe de Deus, morrer, irmãos, fazendo mal, como Saul fez, é tristeza, muito triste, irmãos. Pastor, tem morte boa? Pai, se eu pudesse escolher, eu gostaria de escolher algumas, você também não? Agora, a morte deste homem foi triste. Ele estava naquela, né, o ditado diz, né, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se eu ficar, os filisteus me matam. Se eu correr, vou ser morto. Paz de armas, me mata. Paz de dizer, eu não, de jeito nenhum para te matar. O que ele fez? Se matou. Morte trágica e vergonhosa, não é verdade, irmãos? Porque é assim a morte daquele que é totalmente fora da vontade do Senhor. Eu não queria aquele tipo de coisa para a minha vida, mas infelizmente, irmãos, a Bíblia fala e nos mostra alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, Jezabel, diz a Bíblia, foi comida por cachorros. Herodes foi comido por bicho. Por isso a Bíblia nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas também a Bíblia nos diz que Deus tem o quê? Prazer na morte dos santos.
Então, morte é uma realidade para todos, e a mensagem da morte nos ensina sobre isso, e nós precisamos nos preparar para ela. De que forma, pastor? Viva bem para morrer bem. Porque Saul viveu mal, e hoje nós falamos, morreu mal. Como caíram os poderosos, pastor? Olha, caiu porque afastou-se do caminho de Deus, dos planos de Deus, encheu-se de orgulho, não pediu perdão para Deus, não quis se arrepender, e a morte foi triste, a morte foi vergonhosa. Foi vergonhosa. Que Deus ajude-nos nessa noite que nós olhamos sobre a morte dos poderosos. Venhamos a pensar. Você sabia que tem um texto na Bíblia, eu vou ver qual que era o nome do cidadão, talvez o Johnny lembra, eu não sei, daquele que morreu e não deixou saudade, lembra? Existe um texto que fala exatamente isso, e tal pessoa morreu e não deixou saudade. Olha só, alguém se lembra? Não, mas não precisa ir no Google agora não, tá bom? Mas tem uma pessoa que morreu, a Bíblia diz, e não deixou saudade. Eu não quero que essa noite seja uma noite nostálgica, né? Uma noite triste, você sai daqui pensando, pastor diz que eu tenho que começar a pensar na morte. Não, não sai pensando, só sai entendendo que a morte é uma realidade. Sabendo que ela existe, não precisa ficar pensando nela. Só viva bem, para que seja na hora que for que ela chegar, você vai partir bem, amém, amados? Porque se viver mal, longe dos planos de Deus, afastado da bênção de Deus e das coisas de Deus, vai ser triste, vai ser vergonhosa, vai atrair vergonha não apenas para você, mas para o povo de Deus e até mesmo para o povo de Deus. Para o povo de Deus. Você viu como fulano morreu? Vi. Nossa, mas não era crente? Dizia que era, né? Então, e aí? Triste, né? Então, vamos cuidar cada um da nossa vida, tá bom? Porque nós também vamos partir a qualquer momento, tá bom? Nosso Deus, nosso querido Pai, traçando, Deus, aquela linha, Deus, sobre o homem segundo o seu coração, e é o que nós queremos ser, Deus Pai, mas não poderíamos passar por esta passagem e deixar de lado, Deus, a vida de um homem que sim, nos planos do Senhor era para ter feito algo diferente, e se tivesse obedecido, se tivesse andado nos teus planos, se não tivesse afastado do Senhor, provavelmente ele teria um fim muito melhor. Os seus filhos não precisariam passar pelo que ele passou. O povo que ele liderava não precisava ter passado pelo que ele passou. Deus, nós também, se afastarmos do Senhor, se desprezarmos os seus planos, se quiser viver os nossos próprios, Deus, não vai ser bom para nós. Não pode ser. Porque a Bíblia, ela sempre tem razão. E o Senhor só assegura a segurança para nós quando nós estamos ligados ao Senhor. Se vós estiverdes em mim, e eu e vós, não existe outra chance. O Senhor Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Talvez o seu negócio até pode ir bem, por algum tempo. Talvez a sua família, talvez até pode ir bem por um tempo. Talvez as coisas até caminham de uma maneira que parece que está tudo bem, mas não vai terminar bem, porque a Bíblia é a Bíblia, e Deus é Deus, e Deus vai sim, em algum momento, mostrar para nós, que o que vai bem, termina bem, mas o que vai mal, termina mal, e hoje nós vimos, graças a Deus, não nas nossas vidas, mas na vida de um homem, que ele ia mal, e as coisas terminaram mal. Vergonhoso, triste, para ele, para o povo e até para o nome de Deus. Então, Pai, usa nessa noite o estudo do Senhor para fortalecermos, para que nós saiamos daqui não com a questão de morte resolvida, mas com a decisão de vida resolvida. Eu vou viver até o final dos dias que Deus me der nessa terra, para a glória de Deus, para o louvor do Senhor, para a bênção do Senhor. Deus, não me deixe me apartar dos teus caminhos, da tua vontade, da tua palavra, da comunhão com o Senhor e o povo de Deus. Talvez até pode não ser nesta igreja, não tem problema, mas eu não quero me afastar de Deus.
Eu quero estar pronto para o dia que o Senhor tomar meu último fôlego de vida, eu estar servindo o Senhor. E a minha morte seja algo bom. Como morrem ou como caem os poderosos, poderiam cair de uma maneira muito melhor. Como Estevão, aquele dia, que abrindo os olhos, olhou e viu o Senhor Jesus nas nuvens, com os braços abertos. Deus, ajude-nos, que o nosso, entre aspas, fim seja o mesmo. E livra-nos de um fim feio, triste e vergonhoso, como de Saul. Esta é a nossa oração, é a minha oração. Espero que os irmãos também. Oramos no nome bendito de Cristo Jesus.